Qual é o maior poder que um acadêmico tem hoje em ser autoridade? Qual é o resultado? O que reflete nele em se tornando uma autoridade acadêmica? Pergunta boa, hein? Pergunta boa. Vamos lá. Autoridade não pode ser um fim em si mesmo, na minha visão. Eu não consigo entender nada que eu faço. Assim, se eu tivesse que responder, por que você escreveu um artigo novo? Por que você fez uma palestra? Por que você fez uma live? Porque eu quero ter autoridade. Eu não consigo entender, tá? Eu não consigo acreditar nisso. E eu, há muito tempo, já decidi que eu não faço nada que eu não acredito. Então, a autoridade é uma delas. Eu não acho que a autoridade ela seja um fim em si mesmo. Então, você faz o seu dever de casa e se você fizer bem feito com método e estratégia, você lá na frente vai ter um ganho de autoridade. É um efeito colateral de um bom trabalho com estratégia e não um objetivo de um bom trabalho. A pessoa tem autoridade, né? Vamos supor que ela tem autoridade. Tem níveis de autoridade, né? Tem uma autoridade que ele é a rigor um expert só, né? Ele sabe muito sobre um assunto. Quando você é visto como autoridade, você é visto como first place do assunto. Você é visto como a principal pessoa que fala sobre aquele assunto. Então, a autoridade é mais do que expert. Tem um monte de experts aí sobre vários assuntos, né? Mas nem todos são a autoridade no assunto. Então, quando a gente está falando de autoridade, é a pessoa que é o first place naquele assunto. Isso aumenta muito a responsabilidade, se a gente pensar, né? Pensa só, você conseguiu ser a autoridade naquele assunto. Você, então, é responsável. Assim, a sua responsabilidade aumentou, porque você tem que ser exemplar. Vou dar um exemplo, Arthur, de como que às vezes você tem até uma autoridade, mas você não é exemplar. Tá? Eu já tive professores no mestrado, no doutorado, na graduação, sorte que eram exceção, né? Para mim, pelo menos foram exceção, que eles eram autoridades nos seus temas, mas não eram exemplares, né? Não eram exemplares. Eles, basicamente, adotavam uma postura egocêntrica em relação a si próprios, egoístas em relação ao seu conhecimento, e as aulas eram basicamente aulas de reforço dessa posição egocêntrica e egoísta. Tudo bem, autoridade, mas a tua pergunta é muito importante porque você está perguntando assim, o que você faz com a autoridade? E eu acho que o que você faz com a sua autoridade, já que você ralou tanto para conseguir, não é ser egocêntrico e egoísta. É você buscar, a partir da sua autoridade, ser exemplar para alguém. A gente aprende muito pelo exemplo, Arthur. A gente aprende muito pelo exemplo. Muitas coisas que eu aprendi foram em função da minha mãe, e a minha mãe ela é um exemplo para mim de um monte de coisa. De um monte de coisa. Né? E exemplo educa como? Exemplo educa falando? Não. Exemplo educa como? Fazendo. E todo mundo que tem autoridade ou que vai ter autoridade, que está escutando esse nosso papo aqui, eu gostaria de convocar essas pessoas a pensarem que elas têm uma responsabilidade enquanto exemplo também, né? Senão não adianta de nada, né? Senão, sabe, vira uma coisa egocêntrica e egoísta. E aí, se você não é exemplo, naquela autoridade que você exerce, você, na verdade, tem muito pouco a contribuir em termos de transformação com as pessoas. Pouquíssimas pessoas se miram em pessoas que não são exemplo. Pouquíssimas pessoas se miram em pessoas que são o anti-exemplo, inclusive. E isso faz, então, com que quem tem autoridade tenha que ter uma responsabilidade maior do que o egocentrismo e o egoísmo, tá? E isso é um poder enorme, né? Porque você tem a oportunidade, quando você é autoridade, de transformar vidas muito mais facilmente, ou você tem a oportunidade de frustrar muita gente por aí. Como muitos colegas meus decidiram, às vezes, abandonar certos caminhos de carreira, porque uma autoridade dessas atua de uma maneira até agressiva